Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas. Cumprimento o Sr. Presidente e o Administrador da RTP, do Conselho de Administração da RTP, e dizer o seguinte. Registramos os números que nos enviam, registramos o resultado positivo, registramos que, do ponto de vista dos números, nos apresentam um conjunto de boas notícias. Vemos aqui a explicação de uma redução enorme das receitas comerciais, que também é explicada pela diferença de grandes eventos havida entre o ano 2018 e 2019, mas, Sr. Presidente, o tom deste relatório é altamente proclamatório. Vossas Excelências, o vosso relatório, se há coisa de que não padecem, é de excesso de humildade. Consideram-no exemplar e transparente, consideram que fizeram o que não foi feito. Acontece que, em contraste com essa posição tão otimista ou tão orgulhosa do trabalho feito, nós temos um parecer do Conselho de Opinião que é também anormalmente crítico. E o Conselho de Opinião não é exatamente uma entidade menor, porquanto a sua gênese e a sua origem reflete um conjunto alargadíssimo de entidades, que vai desde os sindicatos até à defesa do consumidor, e que, portanto, reflete muitas tendências, muitas visões, e conseguiu ir produzindo recomendações e pareceres que foram crescentemente críticos. E, portanto, tão estranho é o orgulho no trabalho feito, tão grande como estranho é também a forma rude e áspera como o Conselho de Opinião qualifica aquilo que foi o relatório ou aquilo que foi o plano de atividades. Duas questões que penso que é colocar, entre outras, que se prendem com o seguinte. Fica um bocadinho difícil de perceber, perante o rigor dos números, como é que um plano de atividades, de repente, é ceifado de cerca de 6, 7, 8% das receitas possíveis face ao aumento de capital, que curiosamente o Estado português tinha que fazer, disse que fazia e não fez. E temos aqui uma situação estranha em que o devedor não paga e o credor não cobra. É uma coisa meio estranha, não há nenhuma referência a isso. E, de repente, um plano de atividades que está contemplado para um valor, de repente é ceifado de cerca de 12 milhões ou 14 milhões, ou quanto é que é, e o plano de atividades é o mesmo. Como imaginará, como diz o outro, quem não está habituado estranha, e, portanto, é um bocadinho estranho. Das duas, uma, ou era possível com menos 14 milhões, ou então alguma coisa ficou por fazer e era bom que fosse assumido, porque o tom do relatório é um tom de quem cumpriu, aliás, a expressão é sua, 100%, 100%, 100%. Uma outra questão também é levantada é relativamente à questão da rádio, em que, como sabe, o Conselho de Opinião é bastante crítico em relação às questões ligadas à rádio, porquanto eles formularam uma opinião bastante crítica em relação ao que está acontecendo na rádio e àquilo que é o investimento que é feito na rádio. Daí, aliás, até adiantam aqui no próprio relatório, ou no parecer do Conselho de Opinião, faz referência à rádio dizendo a deficiente qualidade de sinal, a falha de cobertura do território. O que é que aconteceu com o emissor de Monsanto, que foi substituído? A potência é a mesma, a resposta é a mesma, a satisfação é a mesma do ponto de vista dos seus destinatários. O que é que está a acontecer com a rádio no que respeita à prestação do serviço público? Como sabem, aliás, ainda o Conselho de Opinião formulou um conjunto de recomendações, sendo que a primeira, curiosamente, é que tenham em conta pela empresa as recomendações do Conselho Geral Independente, da IERC e do Conselho de Opinião. Portanto, quando a recomendação é esta, isto faz-nos crer de que o conjunto de pareceres emitidos por estas entidades, que são relevantes, não tem sido exatamente seguido ou seguido nas vossas orientações ou nas vossas decisões. Depois, também recomendam a questão da modernização tecnológica da rádio pública, que tem sido olhado com orgulho para a RTP, mas que é objeto de censura por eles. Isto também é estranho. A separação, isto agora é menos importante, dos modelos de relatório e contas, no que diz respeito ao serviço público e ao projeto estratégico. E depois a tal dimensão estratégica à língua portuguesa tem que ser dada, que eu diria que é um bocadinho mais vago e, portanto, pode mais ser concretizado. E, portanto, com estas questões, primeiras, a questão do aumento de capital e do impacto disso no vosso plano de atividades, e a questão da rádio e mais recomendações do Conselho de Opinião,
afinal, o que é que eles valem para os senhores e até que ponto é que foram seguidas as recomendações. Muito obrigado. Muito obrigada.